Ah, voltou a gravar. Mais 10 minutinhos então de live, né? Pessoal, vamos ver se alguém É, volta aqui. é. Ah, o pessoal tá voltando aqui. Se a gente conseguir pelo menos metade volte, Já é um já é um grande ganho. ganho. É, A Ana Marina tá falando que tá pedindo ID. Eu não sei o que é isso. Deve ser, tipo, identificação, uma coisa é. assim. Ah, o É pessoal porque tá normalmente, voltando ou aqui, às ó. vezes o Zoom, quando gera uma necessidade de você colocar o número da reunião, entendeu? Mas no Ah, link que eu entendi. recebi não tinha. Não Não tinha, tinha não esse tinha. número Não, de e o reunião. pessoal, eu acho que o pessoal tá voltando sem precisar, pelo que eu tô vendo. Bom, ao pessoal que já voltou, nós pedimos nossas sinceras desculpas. Desde 2016, então já tá chegando aí quanto tempo? Quase 8 anos. Nunca aconteceu, é a primeira vez Nunca que cai aconteceu. a live. O Wagner foi fazer uma pergunta, ele apertou o botão, foi ele que derrubou a live. Eu ainda acho. Que Desculpa, fui depois a eu? gente Não, faz não o, fui a eu. gente faz o corte. Eu acho que o pessoal da insolvência falou: não, ele não vai falar. Vamos Não, cortar. vamos Aí, bloquear. vamos bloquear. Eu pedi uma gravata borboleta para até depois dessa que vocês me cortaram. Eu falei, cara, na edição. Você vai querer refazer a pergunta ou não, Wagner? Eu tô com Você medo, na derrubou a live. verdade, né? Ela Tá foi bom. indeferida já, Porque né? Indeferido. não teve nem constatação prévia, Não foi teve. inépcia da petição inicial, velho. Cara, pior que piada de advogado é ruim demais, né? Desculpa, pessoal, o pessoal tá voltando. Eu queria agradecer aqui a minha equipe, Rafael tá aqui, ó, guerreiraço, Carol, né? Quarta-feira, véspera de feriado, 19h50, esperando hora extra. Esquece, galera, não vai ter Vou não. falar, chefe é chefe, né, cara? Não tem, É, entendeu? É, tem que prestigiar. Não, mas ó, o né? pessoal caiu o pessoal, tem gente da minha equipe que não voltou. Então, fala, não, É, acabou a live. é. Já vai anotando aí, Fernando. Já vou anotando aqui, devia ter tirado o print de antes. Segunda-feira vai ter advertência para galera. Ele já vai Não, poxa, o começar a pessoal é digitar as guerreiro, né? cartas de advertência. Ficar próximo das 8 E horas pior, aqui. e pior que eu tava com um raciocínio brilhante aqui, que eu me perdi, né? Então. Mas não, brincadeira à parte, Maria. Eu Vamos tava, eu lá, tava, vamos eu lá. tava, eu tava. Então vamos voltar. Então, doutor Marreio, estava aqui pensando se no caso da constatação prévia, né, se não seria o caso de se aproveitar o credor que não tem os 40 salários mínimos, protestado, título, etc., ou não tem a questão da execução frustrada lá do inciso segundo do 94, utilizasse das bases da própria constatação como um ato falimentar, né, do inciso terceiro. Eu sei que é um rol taxativo, mas ainda assim, né, diante de uma constatação de fraude, por exemplo, se não seria o caso, já que é muito mais comum, pelo menos assim, no meu dia a dia, verificar pedido falimentar com base no inciso primeiro, né, do artigo 94. Sim, O, sim. o, o inciso segundo, quando eu fiz a solicitação de certidão, o juiz, com todo respeito, não sabia do que eu estava falando, né? O juízo da execução. Eu tive que embargar e despachar presencialmente para falar com ele e tal, de uma cidade interiorana. Mas ainda assim eu teria que começar um procedimento de falência, é meio esquisito querer inciso segundo. Mas o terceiro, né? Eu vejo dificilmente o pessoal pede pelo inciso terceiro, até porque o pedido de falência indeferido, né, improcedente, acarreta uma responsabilização do autor. Mas tendo uma constatação prévia que o perito, né, o administrador judicial, enfim, o auxiliar do juízo, apresente uma fraude, talvez seja uma hipótese que me dê mais segurança de utilizar o inciso terceiro para o pedido falimentar, né? Dentro daquilo que o senhor estava falando, das análises que É, é eu, feita na constatação. Terceiro do 94, né, Wagner? 94 eu fiz 94, inciso terceiro, né? terceiro. O terceiro, dos atos falimentares. É. Isso. E a gente pega na Porque doutrina principalmente a muito. linha B, né? Porque tenta realizar com o objetivo de retardar o pagamento ou fraudar credores, negócio simulado, É. alienação. Se aplicar por analogia, eu acho que sim, nessa linha aqui, né? É claro que essa questão vai acabar parando,
queiramos, gostamos ou não, né, no STJ, né, nesse sentido de recursos aí, para que o Superior Tribunal de Justiça se posicione a respeito da aplicação analógica. Mas eu achei uma ideia bastante interessante, essa sustentada, porque sim, né, é uma situação que possibilita aos pequenos credores também a garantia dos seus direitos, né? Senão teria que ajuizar uma ação de cobrança que a gente sabe que vai ser ganhar e não levar, É, efetivamente falando, né? Enfim. nos casos de convolução e falência por fraude que nós temos, as justificativas nas decisões e que foram mantidas depois no tribunal pegaram o parágrafo 1º do 73, e que ele se reporta e fala assim, olha, tem o rol aqui do 73, do inciso 1º ao inciso 6º, e o parágrafo 1º fala o seguinte, olha, não só esses, mas também o 94 pode ser, em caso de ato de falência, também uma situação de convolução. E aí se desenhou dessa forma. Uhum. A única questão aqui é verificar se na constatação prévia se vai ter o elemento Elementos robusto para a fazer ponto isso, né? disso. Para fazer isso. Exatamente. Porque Acho que processualmente esse é o falando, não é o ponto. momento. É, A não ser que haja já, olha, é fraude, né? algo Se apontar. escancarado, né? Sim, Mas o que eu acho que o Wagner quis dizer é se o credor ele pode utilizar esse laudo para um Prova processo emprestada. independente, uma prova Isso, emprestada para um exato. processo independente, um Exato. pedido de falência Então, daí para ele, com mas base. mesmo ele não tendo crédito de 40, acima de 40 salários mínimos, Isso. nem título protestado, nem nada, ele Uhum, faria, uhum. né? Que efetivamente, todas as falências que eu tenho são baseadas nesses Inciso requisitos, primeiro. no inciso primeiro. Mas eu acho interessante utilizar. É claro que ele vai ter que, vamos dizer, na prática, ter conhecimento da distribuição no pedido de recuperação, né? Que é um problema, né? Porque se houver um indeferimento, vai haver extinção, e enfim. Mas ele vai ter que ter conhecimento, fazer uma pesquisa aí No da site do existência para se TJ, né? basear. Hã? Se você fizer uma pesquisa, porque assim, o meu time de recuperação de crédito, ele faz uma pesquisa de certidões do devedor e inclusive de falência, etc, etc, até para, tipo, passar para o cliente risco de uma ação de execução. Aí ela falou, oh, peraí, pedido de recuperação judicial, aí entra lá, oh, foi extinto porque a constatação pré, pô, isso aqui é interessante, Sim, porque na sim. prática a advocacia Porque o raciocínio que a gente pode fazer é que o inciso primeiro, na base da impontualidade injustificada, que é a insolvência jurídica, é uma presunção de insolvência. Se você tem um laudo, né, onde vai estar dizendo que a empresa é insolvente, comprovado a insolvência dela, a incapacidade, né, de solvência dela, isso é um peso, né, que pode ser utilizado no pedido de falência. Sem dúvida. E aí, acumulando o parágrafo 1º do 73 aqui, o disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação, né? Nos termos do 1º do segundo do 94, ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput de 94, que aí fala dos atos de falência, das fraudes, dos desvios, que foi com essa base legal que os casos tiveram convolução e falência em primeiro grau e mantido no tribunal. Mas no limite, se a gente pega o inciso terceiro do artigo 94, é que a gente lê muito, eu pelo menos assim, há muito da doutrina fala, são os atos de falência que são fraudulentos, etc. Mas se você pegar o rol, ele não está falando de fraude em todos eles, né? O Não, inciso terceiro B, por exemplo, que o Marrei citou, realiza para tentar realizar com o objetivo de realizar para fraudes credores, negócio simulado, alienação, tal, tal. Né? não Se você todos. pensar, Alguns sim, outros não, né? então. A doutrina ela fala no inciso terceiro que tem um elemento subjetivo da fraude, por isso que É. acaba não sendo utilizado na prática, né? E o medo de você ter uma improcedência de um pedido de falência e ter aquela condenação do 101. É. Perfeitamente. Perfeitamente. Bom, eu vou ficar quieto, Pessoal, senão me caiu. derrubam de Não, novo. mas aí Não, daria. Não, não. Mas aí daria também para só aplicar a condenação em caso de pedido doloso também, né? Se a gente for harmonizar os entendimentos. sim. Em vez de É, é, prejudicar com- o devedor. Sim. é complexo esse tema.
Ainda bem Pessoal, que o eu não chat caiu. O chat caiu. Eu me lembro que a Elisa tinha colocado alguma coisa. O chat Chat. está travando para mim. É, o chat anterior. Ah, nós perdemos. Nós perdemos aqui. É, bom, Bom, eu acho que assim, já chegamos às 8 horas, né? é isso. Temos aqui os sobreviventes, esses aqui tem que ser, eles têm que ter uma estrelinha no certificado de participação, porque caíram e voltaram numa véspera de feriado, próximo das 8 horas da noite, enfim. Mas eu gostaria de encerrar agradecendo todos que participaram. Como vai depois para o YouTube, isso certamente vai ser assistido por vários outros colegas. A gente percebeu isso com os vídeos que fizemos no Congresso, né? E os outros vídeos anteriores também são muito assistidos, muito compartilhados, então muita gente vai ouvir os agradecimentos. Então, pessoal, agradeço a todos que participaram da quarta jornada, tanto do primeiro dia quanto do segundo dia, aos sobreviventes aqui que estão pós a queda. Agradeço aos Sobreviventes. sobreviventes pós a queda, né? Agradeço muito ao Dr. Marrei novamente, que agradeceu prontamente É o isso aí, convite. por favor. Ficamos muito felizes com a sua presença, Dr. Marrei, muito felizes também com a presença da doutora Adriana. Essa, coitada, acho que falou, bom, deve ter acabado mesmo, não voltou, mas. E, e, Testou. pa- e passo para o Dr. Marrei para suas considerações finais. Isso, eu imagino, eu só queria agradecer a todos, né? Cumprimentar mais uma vez o doutor Fernando, o doutor Wagner, o doutor Vitarola, né? Vitarola desejar uma avante palestra aqui, né? Só aproveitar. E, enfim, me colocar à disposição, né? Dizer, mais uma vez, reiterar que é uma grande honra participar desses eventos, né? Para a gente poder trocar um pouco aqui, né? Os nossos conhecimentos a respeito desses temas tão relevantes. Obrigado mais uma vez, boa noite e bom feriado para todos. Muito obrigado, Dr. Marrei, Dr. Wagner, doutora Iatarola. Queria agradecer novamente, Fernando e a Tarola, por fazer parte aqui dessa jornada, né? Dessa primeira vez que eu participo, já na quarta jornada, que passou tão brilhantes mestres aqui, e agradecer ao Dr. Marrei, né, pela palestra, pela brilhante exposição. É muito bacana a gente ter essa visão também, né? Agora do juiz responsável pela vara especializada. Nós, como advogados, só temos a agradecer ao Tribunal de Justiça, né, pela abertura e também de Dr. Marrei ter ido nessa posição aí. Todo mundo sabe as qualidades dele, né? A gente já falou sobre isso quando falamos das varas especializadas na nossa palestra. E conhecendo, né, os casos concretos que estão acontecendo, né, as discussões, enfim, isso daí para a advocacia é muito importante. Então, professor Marrei, muito obrigado ao magistrado aí pela exposição. Obrigado. Bom, para finalizar, então agradecer ao Fernando, agradecer ao Wagner, né, para estarmos juntos aqui nessa quarta jornada. Foi um sucesso, grandes nomes, o encerramento aí de forma brilhante pelo professor Marrei, que é o nosso juiz aqui da Vara do Direito Empresarial, uma pessoa que está sempre aberta aos nossos convites. Dr. Marrei, novos convites virão, pode ter certeza, nessas nossas conversas Obrigado. sobre os temas empresariais, e deixar aqui registrado que o professor Marrei está sempre com as portas abertas para nós, para a OAB, tanto a Comissão do Direito Empresarial, a gente nunca sentiu nenhum tipo de, não, olha, não, ao contrário, desde quando o nome dele foi, né, aventado para a vara empresarial aqui em Campinas, nós só tivemos aí, né, o acolhimento do judiciário. Então, aqui fica o meu agradecimento em nome da OAB Campinas também, viu, doutor Marrei? Obrigado, é minha obrigação. Obrigado mesmo. Bom, bem pontuado, viu, Iata? Assim, sabemos o quão é procurado, né, o Dr. Marrei, advogados, administradores, enfim, né? E ainda tem que trabalhar nos processos, então imagina a agenda, né? É, Mas sempre aberto para nos ouvir, para conversar conosco, enfim. Então, isso é muito bacana. É excelente nós termos um magistrado com esse perfil,
uma vara tão importante não só para a comarca de Campinas, né, mas para toda a região. Nós que atuamos no estado de São Paulo inteiro e, né, nessa macro-região também, é, ficamos muito felizes com um magistrado com essa postura, né, de nos atender, de conversar conosco, de sempre estar aberto. Muito bacana. Imagina, por favor. Eu acho que assim, todos nós queremos a mesma coisa, né? Que é aplicar a justiça, que é entregar aquilo que é correto, né? Advogados, juízes, todos os que atuam, né? Chamados operadores do direito, vamos dizer assim, né? Buscam a mesma coisa, né? Nós juramos e prometemos, né? Fazer isso durante a vida. Então, enfim, mais uma vez uma grande honra participar desses eventos e, como disse, estou à disposição para qualquer outro que me chamarem. Obrigado mesmo. Muito obrigado, doutor Marreta. Também faço um agradecimento muito especial ao Wagner, ao Iata também, que, poxa, sempre extra horário, né? Quantas vezes conversando nos horários mais aleatórios para a gente conseguir fazer os eventos em prol da advocacia, em prol de todos os que lidam com a lei, com o direito. Então, um agradecimento público a vocês também, que estão junto comigo, né, nessas jornadas, congressos, eventos e etc. Queria estender o agradecimento à minha esposa também, a E sua as e a da esposas. Tarola, que elas perguntam: o que vocês estão fazendo? Estou falando com o Pompeu. Deixa eu ver, estou brincando. Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas a gente, nessa escolha, né, Pompeu, eu acho que isso é importante dizer, do convite feito pela OAB, né? A gente, pelo menos assim, a visão que eu tenho é buscar ajudar os colegas, né? Até no grupo teve uma discussão esses dias, uma discussão não, mas assim, nossa, mas poxa, vocês estão dando oportunidade para. Gente, eu não vejo, pelo menos assim, meus colegas como concorrentes, né? Pelo Não, contrário, eu acho que a gente precisa difundir conhecimento. Campinas Perfeito, é um polo tão grande, né? perfeito. De advocacia, a gente vê todo mundo, vamos para São Paulo que lá tem. Não, aqui a gente tem ótimos advogados, brilhantes colegas. Pô, temos uma vara especializada, com um magistrado como acolhedor, como o Pompeu bem disse, né? E, poxa, vamos fazer isso crescer, né? A gente tem que se unir, a gente tem que sim. fazer a comunidade do direito empresarial crescer. E eu acho que foi legal isso que o grupo trouxe, né? Pompeu e Ratarola. Eu acho que, poxa, todo mês a gente tem grandes palestrantes, né? A honra de trazer pessoas como o professor Marrei, ou os que estiveram aqui na jornada. E, poxa, vamos combinar que o nosso congresso, né, arrebentou e estamos muito animados para o próximo, Sim, sem no dúvida. qual o Marrei com certeza estará lá, né? Com Com certeza. Vamos dizer. Obrigado. Não é um convite. É, tô brincando. Mas vai. E Não, por vai ser fim, um convite, vai ser um convite. É, não, com certeza já está Não, convidado. E por fim, agradecer com a Andresa, certeza. que, poxa, tá dando suporte para a gente. Caiu, Verdade. voltou com a sala. Obrigado, viu, Andresa? Obrigado a todo mundo da OAB que ajuda a gente. Sem os funcionários da OAB, a gente não conseguiria fazer nada, né? Eu já fiz quase 50 eventos pela OAB, mas sem eles, imagina, a gente não faria nada. Folders, sala virtual, tudo, né? Então, fica aqui nosso agradecimento de público também para a Andresa, em nome de todos os funcionários da OAB, na pessoa É dela. isso aí, pessoal. Sextou, então. Valeu, Sextou. pessoal. Sextou não, quartou. É que amanhã é feriado. Partiu o PUC. Abraço. Um Boa abraço, noite, tudo de bom, pessoal. gente. Boa Tchau, Obrigado. noite. tchau. Boa noite. Tchau. Até mais.